Todos, seja bem-vindo ao canal Verdade Falada. E hoje eu vou falar de uma história que é um grande exemplo que nós devemos sempre lembrar para as nossas vidas, que é a história de Noé. Porque Noé é um exemplo de um bom pai, é um exemplo de um bom pregador e de uma pessoa que salvou a sua família. Então vamos começar. Primeiramente, nós temos que falar do contexto histórico da história de Noé. Bom, Noé, ele estava lá vivendo a vida dele. E Deus, ele falou bem assim para Noé, porque Noé, na época, era o único homem que se encontrava bom na terra, porque todos os outros homens já estavam totalmente caídos em pecado. Ou seja, só tinha Noé, só tinha Noé. Então, Deus chamou Noé e falou: Ó, Noé, vai cair uma chuva, uma grande tempestade, um dilúvio, e eu quero que você construa uma arca para salvar a todos os que se arrependerem e todos os animais. E assim Noé fez, demonstrando grande fé em Deus. Por quê? Noé, pensa, Noé construiu a arca durante 120 anos. Você aguentaria 120 anos construindo uma arca, investindo todos os seus esforços naquilo, sem nem saber se aquilo realmente vai acontecer? Porque na época, nunca, eu repito, nunca havia chovido na época. Nunca. Ou seja, Noé, ele estava às cegas. Que quando Deus falou que ia cair água no céu, Noé pensou, rapaz, o que vai acontecer, cara? Cair água no céu? E quando Noé foi pregar isso para os outros começaram a achar que ele era maluco. Por quê? Noé pregava, ó, vai cair água do céu, vai inundar tudo, e vocês têm que acreditar em Deus e virar pessoas boas, senão todo mundo vai morrer. E Noé teve que pregar isso. E o povo, durante 120 anos, ele foi zombado, foi chamado de louco, maluco. E ele trabalhando, ele vendeu sua casa, seus bens, apostou tudo. E ele pregando e pregando e pregando para aquele bendito daquele povo, e aquele povo não tinha resultado. Mas Noé, mesmo não salvando a todos, ele salvou o mais importante. Sabe o que foi o mais importante que Noé salvou? Ele salvou a família dele. E nós devemos lembrar de primeiro salvar as nossas famílias, porque o tanto de gente, o tanto de gente que está salvando um monte de pessoas lá fora, mas está esquecendo da família dentro de casa, gente, não está escrito. Filho de pastor que está caído nesse mundo, filho de pastor. Tem pastor que está se preocupando, infelizmente, mais em salvar aos outros do que em salvar os de dentro da própria casa. E nós devemos ser os exemplos. Nós devemos buscar salvar os de dentro de casa. Sim, devemos. Se os de dentro de casa não demonstrarem resposta positiva, aí é triste, mas nós temos que partir para os de fora. E a gente tem que buscar resultado, a gente tem que martelar, martelar, martelar até conseguir. E esse é o exemplo de Noé. Noé, ele martelou, 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 e pelo menos a família dele ele salvou. Porque pensa, a família dele estava lá só de fundo vendo o povo Noé chamando ele de louco e ficava assim, tá. Eles ficavam de fundo, vendo. E com o testemunho de Noé, eles pensaram, esse cara deve estar certo, porque para ele ficar 120 anos da vida dele fazendo isso, ele deve estar certo. E ele salvou a família dele. E é um exemplo para muitos pais, muitos líderes de família de hoje em dia, sobre como salvar a família. É com o testemunho, é com o que você faz. Às vezes você, por exemplo, tem pai que fala, filho, isso aqui é errado, não faça. Mas o próprio pai está fazendo. Cadê o exemplo? Se você quer que os outros façam alguma coisa, você primeiro que faça, você primeiro que seja o exemplo. Se você quer que os outros leiam a Bíblia, dê o exemplo, leia a Bíblia. Se você quer que os outros orem, dê o exemplo, ore. Tem muito pai por aí que pede para o filho ir para a igreja, orar, ler a Bíblia, não fala palavrão, mas o pai xinga, bebe, faz um monte de coisa errada e quer falar mal do filho. Então, que nós possamos ser exemplos, assim como na história de Noé, salvar muitas pessoas, levar muitos para o caminho do Senhor. Tem um objetivo que a gente tem no Clube de Desbravadores, que é salvar do pecado e guiar ao serviço. Então, que nós possamos salvar as pessoas do pecado e guiá-las no serviço de Deus para gerarmos mais obreiros para a obra do Senhor. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado pela sua atenção.
Boa noite, um ótimo feriado.